Estamos aqui novamente, juntos, eu e o Alexandre, para comemorarmos o 10º mês do canal, o mêsversário. É com muita gratidão a Deus e a todos os 217 inscritos que estamos aqui para comemorar. Agradecemos a todos que acompanharam o segundo estudo de Provérbios e que agora já estão engajados no estudo de Eclesiastes. Hoje estudaremos o capítulo 3, versos de 1 a 8. Quem está acompanhando essa nova série sabe que Eclesiastes também foi escrito por Salomão, pelo rei Salomão. Muito bem. Parabéns pelo 10º mês. Obrigada. Né? E que o canal possa prosseguir abençoando muitas pessoas. Amém. É esse o objetivo, né? E você que está nos assistindo, se você não for inscrito, te inscreve, né? Ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, né? Porque para fazer com que haja maior engajamento e o canal também cresça, né? Para atingir mais pessoas. Amém. Né? Então, se tu já está com a tua Bíblia, abre em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Essa leitura vai ser na NAA, tá certo? Antes de nós começarmos a leitura, é importante que vocês entendam que esse texto ele é considerado um poema, uma poesia, e é muito conhecida, inclusive fora da Bíblia, assim. Ela é citada por vários autores, várias obras, de tão primorosa que é essa escrita. São 14 ações contrárias, opostas neste poema. Se nós pensarmos no primeiro verso, que fala do nascimento e da morte, nós podemos pensar em tudo que compreende a nossa vida, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. Entre a vida e a morte, nós temos muito que realizar, muito que decidir, muito que escolher. E muitas vezes nós somos inclinados a fazer escolhas precipitadas, outras vezes as circunstâncias nos obrigam e muitas vezes nós escolhemos o que nós achamos que é o melhor. E seja qual for a tua escolha, tu vai ter que conviver com as consequências das tuas decisões. É mais ou menos isso que a gente vai falar agora. Então vamos iniciar a leitura, né? A leitura, lembrando que a versão é NAA. Isso, né? NA. Então começa assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Exatamente. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Sempre uma coisa antítese da outra, né? É que tu planta, mas tu sabe que aquela planta vai ter um tempo, vai ter uma duração e tu vai ter que arrancar o que tu plantou. Mas também, se a gente sai do contexto botânico, vamos dizer assim, ou do contexto agrícola, existem outras coisas na nossa vida que nós plantamos e elas não nos dão bons frutos, elas não nos fazem felizes. Então nós precisamos arrancar, porque aquilo não está produzindo um bom fruto, não está alimentando outras pessoas. Então a gente tem que arrancar o que a gente plantou. Seja uma palavra, seja uma ação, seja um sonho, uma realização. Então, não limita a interpretação apenas a uma planta, a uma folhagem, a uma árvore. Pensa de uma forma mais abrangente. Continuando, tempo de matar
e tempo de curar, né? E matar não quer dizer que tu necessariamente vai matar uma pessoa, né? Não é nesse sentido de É, assassinar, de homicídio, é, não é isso. É no sentido de que encerra-se um ciclo. Aí tu pode pensar, de novo, um animal, um vegetal, uma circunstância, e tem a coisa acho que mais triste quando a gente entende que uma doença, uma enfermidade vai levar aquela pessoa, ou mesmo aquele animal, ou aquela planta, à morte. Então, há um tempo de morte, há um tempo que termina, que acaba. Mas ele também está nos dizendo que há tempo de curar, há tempo em que tu consegue vitória sobre aquela doença, aquela enfermidade, aquela situação limite. Se, se tem doenças que antigamente eram fatais, mortais, que era uma verdadeira sentença de morte, hoje já existe cura, já existe tratamento, já existe medicação, já existe terapia. Então, sim, há tempo de matar e há tempo de curar. e tempo de derrubar e tempo de construir. Isso a gente tem visto muito aqui, né? Muitas obras que não dá para reformar. Estão com problemas estruturais, problemas graves. Tu tem que derrubar, tu tem que demolir, tu tem que pôr abaixo. Não tem mais o que fazer. Às vezes um carro que sofre um acidente e é perda total, então tem que demolir, tem que aproveitar alguma peça, desmanchar. Mas existe o tempo de construir, de edificar, de levantar, muitas vezes do zero, seja uma casa, um prédio. Aí tu pensa numa situação também da nossa vida, coisas que não tem mais como manter, tu tem que derrubar, tu tem que acabar com aquilo e construir uma coisa nova. É. Agora, dois pares que são muito similares, né? Que diz aqui, ó, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Sim, chorar, todo mundo chora. Mas prantear é um nível acima do choro. É um choro desesperado ou desesperador. É um pranto. É uma pessoa humilhada, contrita, se desmanchando diante de uma situação ou até diante do próprio Deus. Levantar um pranto, levantar um pranto é chorar de uma forma intensa, profunda e muito, como eu posso dizer assim, quando a gente fica abalado, fica algo que desconcerta a pessoa. Este é o pranto. É um choro desconcertante. É algo muito forte. Saltar de alegria também. A gente ri, a gente fica feliz, mas saltar de alegria é como algo de euforia, algo de uma pessoa que está num nível acima de alegria. Ela já saiu da alegria para a euforia. Ela está fazendo tipo um show, um espetáculo, tá saltando de alegria. A alegria que ela tem é tão grande que ela salta, ela pula, ela roda, ela. Entende? É uma emoção exacerbada em relação à alegria. Então, sim, há momentos de choro, a vida inteira nós choramos, né? Rir também, nós rimos a vida toda, sorrimos, mas o pranto e este saltar de alegria são momentos mais pontuais, são questões mais específicas. Então, uma tragédia, um luto, uma perda, algo que é uma situação limite,
vai gerar em ti, vai demandar de ti um pranto. Tu vai prantear. Uma comemoração, um sonho realizado, uma vitória muito grande, tu vai saltar de alegria, tu não vai te conter, tu vai comemorar de uma forma muito intensa. Continuando, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Aqui a gente pode pensar literalmente que a gente espalha pedras para várias coisas, para escadas, para trilhos, para construir, enfim, para proteger de alguma situação, tu espalha pedras, quer dizer, tu coloca pedras num determinado lugar. Depois que tu já resolveu o que tu queria, tu vai juntar as pedras. Ou tu espalhou para ver quantos tu tinha, depois tu vai juntar para contar, para elevar, para guardar, não sei. É o sentido de que é uma ação que tu faz e depois tu tem que fazer uma ação contrária para resolver aquela. Mas, como a palavra de Deus é viva e eficaz, nós também podemos pensar em pedras que as pessoas espalham, que as pessoas jogam na vida, através de palavras, através de atitudes, através de olhares. Espalhar pedras também pode ser ferido, sofrer, ser machucado de alguma forma. E a juntar pedras, tu pode aprender com essas pedras que te jogaram, aprender com essas palavras que te feriram, aprender com esses comportamentos feios, negativos, porque pedra também tem esse significado em todas as culturas. Sim, as pessoas apedrejam, né? Matam alguém com pedras, mas também com palavras. Ah, fulano estava me jogando pedra. Não quer dizer literalmente que ele pegou uma pedra e te jogou. Quer dizer que ele estava te agredindo, te ofendendo, te afrontando, te desrespeitando. E quando uma pessoa quer conversar com outra de uma forma pacífica, ordeira, tranquila, diz assim: vamos abaixar as armas, vamos abaixar as pedras, vamos largar as pedras. O que quer dizer isso? Tu não vai agredir aquela pessoa, tu não vai ofender, tu não vai discutir, tu veio em missão de paz, de amizade. Então, isso é importante ao longo da nossa vida, entender que às vezes nós espalhamos pedras, nós ferimos pessoas e às vezes nós teremos que ajuntar, recolher essas pedras que nós, de forma precipitada, lançamos, espalhamos, jogamos nos outros. E vice-versa. Muitas pessoas que fazem isso conosco, em determinado momento, elas vão ter que recolher essas pedras. Vão ter que se alimentar daquilo que elas semearam. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tem um vídeo no canal sobre Deus afasta amigo e companheiro. Há tempo de abraçar. Há tempo de tu ser íntimo de alguém, ser amigo, essa pessoa estar na tua casa, tu ter alegria em receber, saudade quando ela não vem e depois, por algum motivo, tu te afasta e tu deixa de abraçar, tu deixa de ter alegria, tu deixa de ter intimidade. Nós vimos na pandemia, nesses anos, né, 2020, 2021, 2022, o que eles diziam? Não pode abraçar. A gente não podia abraçar. Era recomendado não abraçar. Então, para pensar. Teve um tempo na humanidade, recentemente, em que não se podia abraçar. Que tu tinha que deixar de abraçar. E aí não era uma questão de falta de alegria, falta de amor ou falta de intimidade. Era uma questão de saúde. Então, não se podia abraçar. Então, sim, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E claro, todos nós que já perdemos um ente querido, alguém que nós amávamos muito, sabemos a falta que faz o abraço dessas pessoas. Então, a gente passa um tempo na vida abraçando, tendo essa pessoa conosco, e depois a gente não pode mais abraçar, porque essa pessoa não está mais conosco. Ela morreu, ela faleceu. Então, sim, há tempo para tudo. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar.
Tempo de procurar e tempo de perder. Isso a gente sabe bem, né? A gente procura e não acha. Então, o que vem na sequência de tu procurar e não achar? É a convicção, a certeza de que tu perdeu. Mas sim, graças a Deus, a gente às vezes procura e acha. Tem até um ditado que diz que quem procura acha, né? Mas às vezes o que tu acha não é o que tu procura, né? Tu simplesmente não encontra. E aí tu tem certeza, eu perdi. É. E isso também é na vida. Tu procura pessoas, tu procura relacionamentos, tu procura trabalhos. Quanta coisa que tu procura na vida. Procura paz, procura alegria e às vezes tu encontra. E outras vezes tu perde. Tu perde um emprego, tu perde a paz, tu perde a alegria, tu perde pessoas, como eu falei antes. Então, procurar e perder é algo que acontece, acho que todos os dias. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Isso é difícil para a maioria das pessoas. Tem que guardar, sim. Podemos guardar o quê? O que a gente tem que guardar? Fazer uma economia, né? O Alexandre, como contador e administrador, sabe que esse é um conselho recorrente. Guardar, ter uma reserva, economizar, depositar, investir, guardar. Se nós vamos falar de dinheiro. O que a gente deve guardar? As boas lembranças, as boas memórias, os bons exemplos, guardar coisas de valor. Agora eu te pergunto, tu tem que guardar ressentimento? Tem gente que guarda, tem gente que guarda rancor, tem gente que guarda desejo de vingança, tem gente que guarda mentiras, tem gente que guarda coisas velhas, coisas que não prestam, guardam lixo. Quanta coisa que as pessoas guardam. Só que aí vem a antítese, né? Vem o outro lado. Jogar fora. Então, tu vai jogar fora algo de valor? Não, né? Tu vai jogar fora o teu dinheiro que tu guardou, que penosamente tu trabalhou com o suor do teu rosto? Não, né? Tu vai jogar fora os ressentimentos? Eu te aconselho. Vai jogar fora o rancor, as memórias negativas, os teus traumas de infância, as humilhações, as vergonhas? Te aconselho, joga fora. Então, assim, ó, tem um relacionamento doentio, abusivo, tóxico, prejudicial, joga fora. Tu tem coisas que não tem mais utilidade, que estão quebrada, tão lascada, tão suja, tão mofada, tão estragada, joga fora. Tu tem que entender o fim das coisas. E jogar fora para muitas pessoas é difícil. Aceitar que há um fim para tudo, que há uma forma de encerrar jogando fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. O Senhor Jesus falou sobre remendos novos em tecido velho e remendos velhos em tecido novo. Então, dependendo do que tu fizer, tu vai rasgar, que aquilo não vai dar certo. Tu não vai conseguir emendar. Vai ter que rasgar ou vai acabar sendo rasgado. E tem o outro lado. Às vezes tu consegue costurar, às vezes tu consegue consertar, às vezes tu consegue fazer uma costura invisível, como se diz. E ninguém vai ver que aquilo ali está sendo remendado. E na vida também se aplica. Muitas coisas têm que ser rasgadas, têm que ser separadas, têm que ser divididas. Tem até na Bíblia, vão rasgar o reino, quando Salomão, que é o autor deste poema lindo, maravilhoso, o profeta fala para ele, o reino vai ser rasgado da tua mão. Rasgado. E para exemplificar, ele pegou uma capa e rasgou em 12 partes. E 10 ficou para o reino do norte e 2 para o reino do sul, que no caso é o que sobrou para os descendentes de Davi. Então rasgar
também simboliza isso. Quando uma pessoa não quer mais a amizade de outro e ela rasga tudo que tinha daquela pessoa, rasga foto, rasga cartão, rasga. É uma forma simbólica de dizer, eu não quero mais isso, eu rasgo. E costurar é quando a gente tenta manter, a gente quer que aquilo continue, a gente une de novo, a gente liga, a gente não quer perder aquelas partes, né? Então a gente costura. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Isso é o que a gente mais estudou em Provérbios. Que até o tolo, quando se cala, é tido, Por sábio, né? é conhecido por sábio. Porque a gente é senhor do que a gente não fala e escravo do que a gente fala. Então, o tempo de ficar calado, segundo a Bíblia, ele é muito importante. Principalmente na presença de Deus. A gente não deve se precipitar nas palavras. Se a gente pode se meter em confusão, conversando ou falando demais com pessoas, imagina diante de Deus, do Deus vivo, do Deus eterno, do Todo-Poderoso. Então há tempos de ficar calado e há tempos de falar. Quando tu tem certeza, quando tu tem razão, quando tu é convidado, chamado a falar, quando tu tá falando da palavra de Deus, tu tá falando a verdade, tu tem palavras de vida eterna, algo que levanta, que cura, que abençoa, aí é tempo de falar. Aí é tempo de abençoar a pessoa com o que tu tá falando. Mas saiba que tudo que tu falar, tu vai te alimentar. Porque as palavras são sementes. E as sementes produzem frutos. E tu vai te alimentar do fruto do que tu falou. Por isso que a Bíblia é cheia de conselhos para a gente pensar muito bem antes de falar e cultivar o silêncio. Saber ficar calado. Tempo de amar e tempo de odiar. Esse é um dos textos que mais é criticado, vamos dizer assim, que Salomão falou isso. Aí eu penso assim, por que criticam esse texto? Eu entendo que sim, não é porque o cristão, o crente, a pessoa que segue a Bíblia, ela sabe, eu não posso odiar ninguém. Não é isso. Há tempo de amar, que deveria ser a maior parte do nosso tempo, sim. Somos chamados a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, mas somos falhos, somos pecadores e nós odiamos. E para finalizar, tempo de guerra e tempo de paz. Nada mais atual do que o que nós estamos vivendo, né? Tempos de guerra e tempos de paz. Em relação a Salomão, ele viveu tempos de paz e Davi viveu tempos de guerra. Mas se a gente for olhar a situação, Davi foi muito mais feliz, muito mais obediente, mesmo na guerra. Deus mandava, ordenava para Davi. Davi não entrava em nenhuma guerra, em uma batalha, sem orientação de Deus. A Bíblia diz assim, Davi consultava o Senhor. Ele dizia, Deus, eu vou contra eles, eu vou nessa guerra, eu vou nessa batalha. Deus dizia, vai. Ele ia. Não, não vai. Ele não ia. Aí tu olha para Salomão, o autor do poema. Ele viveu em paz. Mas era uma paz pecaminosa. Por que que ele viveu em paz? Porque ele fez acordos com todos, vamos dizer, os inimigos, os povos da volta. Casou com 700 mulheres, a grande maioria estrangeiras. Para quê? Acordos diplomáticos, políticos, para ficar bem com todo mundo. Então, até quando a gente analisa tempos de guerra e tempos de paz, tem que ter sabedoria, porque às vezes a paz ela é enganosa, ela é uma paz superficial, como a própria Bíblia nos diz, que vão gritar paz, paz, mas não é paz, não é verdadeira. E às vezes a guerra, ela é necessária para que as coisas voltem para o seu lugar, para que a justiça seja feita, para que os inocentes sejam protegidos e os culpados sejam punidos. Então a gente não pode ter uma visão limitada
reducionista das coisas. Pensar que a gente nasceu, isso é a melhor coisa. Aí quando morre é a pior coisa. Não, não é isso. Tudo faz parte de um ciclo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, debaixo do sol. Há um propósito em tudo que Deus estabeleceu. E essas 14 ações contrárias nos levam a refletir de que para vivermos de forma sábia, como a palavra nos indica, nós devemos planejar. Mas nem sempre a gente vai conseguir, porque vai ter coisas que vão nos surpreender, coisas que vão ser além do que a gente imagina, circunstâncias que vão de alguma forma nos atropelar, nos desestabilizar. Como a gente falou, do prantear. Tem coisas que são muito graves. Acidentes, tragédias, enfermidades, guerras. Então nem tudo a gente vai conseguir planejar. O bom é tu planejar. É bom tu fazer planos. Consagra ao Senhor. Te agrada do Senhor. Fala para Ele o que tu quer. Mas saiba que a vida não é feita só de planejamentos ou de ações previsíveis. Não, existem muitas coisas que a gente não pode prever. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Que são surpreendentes. Então, quando a gente pode decidir, o que a gente faz? A gente pesa os prós e os contras, o ônus e o bônus, as vantagens e as desvantagens. Quando depende de nós, mas quando é algo alheio à nossa vontade, quando é uma situação que é fruto do acaso, da circunstância, de um acidente, de uma tragédia, de um evento, por exemplo, a pandemia. Alguém estava preparado para enfrentar? Alguém sabia que ia acontecer? Pois então, estamos sujeitos ao acaso, ao improvável, ao imprevisível. Porque a atividade humana, a vida humana, a existência humana é muito complexa. É muito delicada, são muitos fatores, muitas coisas que acontecem. Então, a gente pode concluir com um versículo escrito por Moisés no Salmo 90, que é um conselho, uma oração, um pedido do salmista a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, do nascer até o morrer, a gente passa por tudo isso que o Alexandre leu. Que nós tenhamos sabedoria, que o nosso coração ao longo dos anos, ao longo da vida, alcance sabedoria, para que a cada experiência nós possamos responder de uma forma mais positiva. Tem uma música muito conhecida do mundo que diz: é preciso saber viver, né? A gente pode dizer que se tu estabelecer prioridades, se tu planejar, tu tem uma grande possibilidade de dar certo, mas sempre conta com o imprevisível, porque ele existe. Paulo aconselha aos Efésios que eles devem viver e andar prudentemente, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. O que quer dizer isso? A gente tem que aproveitar a vida, aproveitar o nosso tempo, porque nós não sabemos se é 50, 60, 70 ou 80 anos. A gente não sabe o que está reservado. Então, com mais sabedoria, com mais prudência, com humildade, a gente aproveita melhor o nosso tempo aqui. E Paulo também aconselha aos colossenses: sejam sábios, se portem com sabedoria, tanto com as pessoas de fora quanto com as de dentro. Quer dizer, tanto também com os nossos sentimentos, emoções, quanto com as nossas ações, com as nossas palavras. Aproveitem as oportunidades, aproveitem o tempo, a vida e a existência, os dias que o Senhor deu para cada um de nós. Eu agradeço quem acompanhou esse mêsversário, agradeço muito ao Alexandre pela disponibilidade de participar conosco, sempre uma vez por mês, e peço que vocês acompanhem
neste mês de novembro, o estudo de Eclesiastes. Um abraço a todos. Não esquece de te inscrever no canal, curte, comenta e compartilha.